Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou fazer o 5 por década especial trilogias, mas só depois da vinheta, vamos lá! Só uma explicação rápida para quem não conhece o projeto 5 por década. Todos os meses eu assisto 5 filmes de uma década específica da história do cinema. Eu já terminei meu primeiro ciclo por essa história, eu comecei em 2010 e terminei em 1900, e agora, até o final do ano, eu tô fazendo 5 por décadas temáticos. O primeiro dos 5 por décadas temáticos vai ser esse agora, que é o especial trilogias. Eu escolhi 3 trilogias que eu tinha muita vontade de ver, mas que eu ainda não tinha assistido, e coloquei na minha lista. Então hoje eu vou falar da trilogia do dólar, a trilogia da vingança e a trilogia das cores. Vale lembrar que o objetivo não é fazer uma crítica cinematográfica super elaborada, até porque eu não tenho cacife pra falar tanto de filmes assim. Eu quero mais é corrigir o meu caráter de assistir alguns filmes clássicos que eu nunca tinha assistido e de quebra trazer aqui pro canal pra poder indicar pra vocês. Dito isso, acho que a gente pode começar. A primeira trilogia que eu vou falar aqui é a trilogia do dólar, ou também chamada de a trilogia do homem sem nome. Ela é composta por um punhado de dólares de 1964, por uns dólares a mais de 1965 e 3 homens em conflito de 1966. Antes de começar a falar dos filmes em si, eu quero falar um pouquinho da história que levou à criação deles, que eu acho que é uma história interessante para contar aqui. Mas como vai ter um 5 por década específico sobre faroestes, e aqui eu já tô jogando no ar um dos temas até o final do ano, eu não vou falar com tantos detalhes. Eu vou só falar meio por alto como que surgiu o western spaghetti, mas as características do faroeste mesmo, do western, eu vou falar no outro vídeo. Só pra dar um contexto, o faroeste foi um dos gêneros mais populares do cinema dos Estados Unidos nas décadas de 1930 até mais ou menos 1950. Foi no final dos anos 50 e início dos 60 que o gênero começou a migrar pra televisão, continuou fazendo sucesso por lá, mas ele começou a cair no cinema. Só que isso foi nos Estados Unidos, porque fora da América do Norte, em especial a Europa, o gênero ainda era muito consumido. E um dos países que consumia muito o gênero western era a Itália. E vale lembrar aqui que a Itália era um dos grandes polos de cinema autoral nessa época. Eles faziam muita coisa de neorrealismo, mas eu não quero entrar nesse ponto nesse vídeo aqui. O que vale lembrar é que junto com esse cinema autoral, também tinham grandes estúdios fazendo cópias de filmes americanos. E essas cópias, elas se moviam mais ou menos em ciclos. Entre 1950 e início de 1960 foram os filmes de gladiador. A partir da metade da década de 1970 começaram a vir os dramas policiais. Só que no meio desse caminho, entre mais ou menos 1964 e 1973, surgiu aquilo que o mundo chamou, meio pejorativamente, de western spaghetti. Uma das características mais marcantes do western spaghetti eram os seus personagens. Sai a figura do mocinho, do bom xerife, aquele que vai lutar contra o crime, e entra um personagem dúbio. E um dos maiores exemplos disso são os filmes que eu vou falar hoje, da trilogia do dólar do Sergio Leone. O personagem, que não tem nome em nenhum dos 3 filmes, mas ele acaba sendo chamado no primeiro de Joe, no segundo de Monco e no terceiro de Blondie, ele é um típico malandro. Ele tem sua própria moral interna, mas tudo que ele quer é dinheiro. Ele vai fazer de tudo para conseguir mais dinheiro no bolso. E para isso ele vai usar a lábia e a habilidade dele de tiro nas mais diversas situações possíveis, e nos 3 filmes tem muita situação para ele usar isso. Essa característica do personagem dúbio foi mais ou menos na primeira fase do western spaghetti. Depois teve mais outras 2 fases, como uma fase mais política e depois uma fase mais satírica. Só que eu não vou falar delas aqui. O que vale aqui é esse personagem dúbio, essa figura estranha que a gente vai começar a torcer por ele, mesmo ele não sendo um mocinho. Outra característica importante é com relação aos atores. Por causa dessa coisa do estúdio de querer fazer obras parecidas com os filmes americanos, eles contratavam pessoas de diversos lugares do mundo, né, diversos países, para poder fazer um filme que se aparentasse mais com o filme americano, e com isso enganar não a população mundial, mas sim os próprios italianos que iam pro cinema. E é por isso que os filmes eram dublados depois, e a gente percebe claramente um desencontro entre o lábio do personagem e o que ele tá falando. Eu achei isso muito estranho quando eu assisti, mas na hora que eu fui ler sobre, eu entendi o porquê e fez todo o sentido de estar
tá meio desencontrado. Além disso, todas as características do western americano foram amplificadas. O vilão era ainda mais bizarro, a violência era mais acentuada e a trilha sonora tinha um papel fundamental para a trama. Aliás, trilha sonora de faroeste, quando a gente pensa sobre trilha sonora de faroeste, a primeira coisa que vem na nossa mente é o Ennio Morricone. E o Ennio Morricone vem justamente do western Spaghetti, e ele começou a parceria com o Sergio Leone nessa trilogia do dólar. Ele ampliou essa parceria depois até chegar nos tempos atuais e o Tarantino convidar o Ennio Morricone para fazer a trilha dos Oito Odiados, por exemplo. E se eu falei por alto que os filmes foram dirigidos pelo Sergio Leone, me desculpa, mas ele é uma das figuras essenciais para a formação do western Spaghetti. Os enquadramentos que ele usava na época eram enquadramentos muito doidos, o uso de close para enfatizar a atenção era uma coisa muito revolucionária e ele conseguia fazer um cinema de primeiríssima qualidade lá na Itália. E se a gente quiser falar um pouquinho de legado que o western Spaghetti deixou, basta a gente lembrar de todos os filmes de ação dos anos 80 que tinha um herói solitário lutando contra o mal. Pensa no Van Damme, no Stallone, no Schwarzenegger, eles não eram mocinhos de fato, eles matavam, mas a gente tava lá torcendo por ele. Ou melhor, pensa nos anti-heróis que a gente tanto cultua hoje em dia e lembra que eles começaram lá no western Spaghetti. Mas bom, agora que eu dei esse mega contexto gigante aqui, deixa eu começar a falar dos filmes em si. Por um punhado de dólares é o primeiro deles e ele é inspiradíssimo em Yojimbo, do Kurosawa. Yojimbo é um filme que eu não assisti ainda e quando eu fizer de novo a minha volta pela história do cinema, com certeza eu vou assistir. Inclusive deu uma treta gigante com o Kurosawa quando o filme era para ser distribuído nos Estados Unidos, tanto que ele foi lançado em 64 e só saiu nos Estados Unidos em 1967 por causa dessa confusão. Mas enfim, o filme começa apresentando pra gente um pistoleiro sem nome vivido pelo Clint Eastwood. E tudo começa quando ele chega numa cidadezinha mexicana chamada San Miguel, que ela é dividida entre dois grupos, os Rojos e os Braxter. Vendo essa divisão clara na cidade, o pistoleiro para e pensa, pô, eu posso tirar uma graninha de cada um desses lados. E a partir daí ele começa a transitar entre um lado e o outro, causando confusão de um lado e de outro, pra sempre conseguir um pouquinho mais de dinheiro. Só que ao contrário dos próximos filmes que eu vou falar, nesse daqui a gente tem um vilão muito mais claro, que é a figura do Ramon Rojo. Ele é um pistoleiro tão bom quanto o Homem Sem Nome, só que desde o início ele é apresentado pra gente como um homem mau, coisa que não vai acontecer nos filmes seguintes, porque até os vilões vão ter uma motivação por trás e vão fazer a gente entender melhor eles. Então esse primeiro filme é quase que uma experimentação de uma forma de contar a história que o Leone ia aperfeiçoar alguns anos depois. Por isso que eu acho ele um pouquinho inferior aos outros, embora ele seja um filmaço. E ele tem cenas memoráveis. Só de parar pra pensar rapidão aqui, dá pra lembrar, por exemplo, da cena do Clint Eastwood conversando sobre a égua dele, depois atirando em 3 caras, porque teoricamente eles desrespeitaram a égua dele. Tem as chacinas que o Ramon provoca, tem o clímax da história, né, o confronto final, que é um confronto muito doido, que o Sergio Leone consegue botar uma reviravolta ali no meio do caminho, que a gente fica tipo, uou, o que aconteceu aqui? Mas apesar disso, ele não é o filme que eu mais gostei dos 3, embora ele seja um filmaço, filmaço mesmo, e mereça ser visto sem sombra de dúvidas. O segundo filme é Por Uns Dólares a Mais, lançado um ano depois. Ele conta a história do coronel Douglas Mortimer, que tá atrás do bando do El Indio. Pra vocês terem uma ideia, só o chefe do bando, que era o El Indio, valia $10.000. Imagina juntar o bando inteiro deles. Então quer dizer que valia uma recompensa gigante e esse coronel tava atrás deles. Só que como tem dinheiro envolvido, o coronel Douglas Mortimer vai se envolver com outro caçador de recompensas, que é mais uma vez um homem sem nome vivido pelo Clint Eastwood. Como os dois estão atrás do mesmo bando, a relação entre eles pra mim é o ponto alto desse filme. Isso vai desde a primeira vez que eles se encontram cara a cara, que é na espetacular cena do tiroteio de chapéus, até o clímax da história, quando o Homem Sem Nome e o Dr. Mortimer vão botar esse assunto do El Indio em dia. Aliás, esse confronto final consegue ser muito mais doido do que o confronto final do primeiro filme. Ele tem uma coisa muito legal, que é o Homem Sem Nome não participando dessa história, que o Sergio Leone fazia muitas coisas de triângulo, coisa que a gente vai ver muito em Três Homens em Conflito, mas aqui ele simplesmente quebra o triângulo na hora que chega no confronto final e o Homem Sem Nome simplesmente toma um lado na batalha e depois senta pra ver o que vai acontecer. É ele mostrando que, esse assunto não é meu, se resolvam aí, vocês são grandes, vocês se resolvam e eu vou ficar aqui de boa esperando o resultado. E a forma como isso
isso acontece é bonito demais, o roteiro deixa tudo muito bem redondinho. As motivações são todas apresentadas pra gente de uma forma muito fluida, a gente acredita na motivação de cada um dos personagens. E a história, apesar de simples, flui de uma maneira incrível, mantendo o nível de tensão o tempo inteiro e no final ampliando essa tensão a níveis assim estratosféricos. E eu não posso terminar de falar desse filme sem falar do Lee Van Cleef. Ele interpreta o Coronel Douglas Mortimer e é a primeira parceria dele com o Sergio Leone. O mais legal é que ele consegue roubar a cena só com as expressões dele. A cara do Lee Van Cleef é uma cara muito expressiva e ele dá um outro tom pro personagem, coisa que vai ser muito mais explorada no próximo filme, que é Três Homens em Conflito. E já que eu entrei no último filme da trilogia, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Três Homens em Conflito foi lançado em 1966 e ele não fecha a história da trilogia, até porque não tem uma história para ser fechada. Como vocês viram no primeiro e no segundo filme que eu falei, são histórias independentes. Não dá para saber, inclusive, se o personagem do Clint Eastwood é o mesmo personagem nos três filmes. Deixa meio que subentendido que pode ser, mas se não for também não é surpresa nenhuma. Os acontecimentos não interferem um no outro e eu acho que assistir qualquer um dos três filmes em qualquer ordem não faz diferença. O filme conta a história de três homens que em um determinado momento vão entrar em conflito, como o título em português deixa bem claro pra gente. Só que o título em italiano é Il buono, il brutto, il cattivo, se eu não me engano é esse daqui mesmo, que significa o bom, o mal e o feio. E pra mim esse é o melhor nome pro filme. O mal é o personagem Angel Wise, que é vivido pelo Lee Van Cleef e que descobre a pessoa que teria uma localização de um tesouro escondido. O feio é o personagem Tuco, vivido pelo ator Elijah Wallach e que descobre o cemitério onde está escondido esse tesouro. E o bom é o pistoleiro sem nome, chamado nesse filme de Blondie, vivido pelo Clint Eastwood. E esse personagem sabe exatamente em qual túmulo o segredo está enterrado, o tesouro, né, no caso, está enterrado. Além disso, para provar aquela ideia do personagem dúbio, o Tuco e o Homem Sem Nome eram parceiros de crime. A cabeça do Tuco valia muito dinheiro e em cada cidade que eles iam, o Homem Sem Nome levava ele pro xerife. Só que na hora da execução, na hora que a forca já estava montada para ele poder morrer, o pistoleiro sem nome sempre salvava o Tuco e aumentava ainda mais a recompensa. E com isso, os dois tinham o dinheiro anterior e podiam partir para outra cidade para poder pegar mais recompensas. Os personagens sempre se cruzam por causa desse interesse em comum desse tesouro que eles descobriram. E esse, pra mim, é o filme que tem o tom mais político de todos os outros dois que eu falei. Ele tem uns questionamentos sobre guerra que ecoam diretamente na campanha norte-americana lá no Vietnã. Porque o filme, né, saiu na época que os Estados Unidos ainda estavam em guerra com o Vietnã e ele tem falas icônicas com relação a esse assunto. Eu também acho que esse filme é o que tem mais humor e a culpa é do personagem Tuco, com certeza. Até porque não é o Angel Wise, né, o mal, que faz contraponto com o pistoleiro sem nome, que é o bom. Na verdade, quem faz esse contraponto é o feio. O feio e o bom estão quase em lados opostos. E isso vai muito da personalidade de cada personagem. Que enquanto a gente vê o pistoleiro sem nome um cara sério, sisudo, tá sempre pronto para resolver os problemas dele com o mínimo de palavras possíveis, o Tuco não. O Tuco é um falastrão, ele conversa, ele ri, ele bebe, ele faz o que for e ele é a completa antítese do personagem do Clint Eastwood. E os dois convivem juntos a maior parte do filme. Por isso que muito do humor vem do personagem do Tuco. Sem falar que a trilha sonora é espetacular. Eu citei o Ennio Morricone lá no início, falei que ele era um gênio, que o Western Spaghetti não seria nada sem ele, mas Três Homens em Conflito não seria nada sem a trilha do Ennio Morricone e aquele assovio clássico, que eu não vou tentar reproduzir aqui porque ele sai muito ruim, mas vocês já sabem qual que é. É aquele assovio clássico de western. Pra mim essa é uma das melhores trilhas do cara, comparável a Era Uma Vez no Oeste, que talvez seja a grande obra-prima dele. Eu acho que as duas estão bem niveladas, bem iguais no nível de foderacidade. E de novo, cara, o final é uma coisa espetacular. O controle que o Sergio Leone tinha da tensão de um confronto entre três personagens, fazendo um triângulo assim mesmo, e ele é resolvido no melhor estilo faroeste. 2 segundos, pá, acabou o confronto. É muito doido por toda a tensão que foi criada. Vocês não assistiram a trilogia do dólar ainda? Começa lá do primeiro, segundo, terceiro, tem alguns no Netflix, outros vocês acham na Baía dos Piratas, vale a pena demais.